Olá, gente linda, abençoada por Deus, paz e graça. Um martim pescador ali, ó, no galho. Estão vendo ali? Ó. Vamos falar de uma mensagem aqui que está nos 3 evangelhos. Um endemoniado gadareno, ou de Gadara. Está no evangelho de Marcos, no capítulo 5, e no evangelho de Mateus e Lucas, no capítulo 8. Vamos ler Marcos 5, que a gente medite junto com vocês sobre essa passagem. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda andava com cadeias, né? E podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos nomes, pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-os com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou e clamou com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual era o seu nome. Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E todos se afogaram, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram nas cidades e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e porque teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Bom, vamos aqui o mato, né? Ali vem a água lá de cima, né? Estamos aqui, hoje é dia 18 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Agora já passam das 9 horas da manhã, e nós lemos um texto aí do Evangelho. Está no Evangelho de... O que eu li está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, mas tem no Lucas e no Mateus também, no capítulo 8. Jesus havia passado para aquela aldeia de Gadara, que fica na Jordânia, junto na embarcação com seus discípulos. Mar da Galileia, um mar salgado, né? Tipo um lago, também chamado Lago de Genezaré. Profundidade máxima aproximadamente 42 metros de profundidade, 21 quilômetros por 12 quilômetros, dá 166 quilômetros quadrados, 200 e poucos metros abaixo do nível do mar, cercado por terras, e não tem nada de afluentes que abasteça ele. E Jesus atravessou para o outro lado, chegou lá em Gadara, e ao encontro dele veio esse endemoniado. E onde Jesus vai,
está e passa, as coisas têm que ser transformadas, né? As pessoas têm que ser libertas, né? Vão ser libertas. Quem aceitar Jesus vai ser liberto, vai ser salvo, vai ser transformado, vai ser regenerado. O fato que aquele homem que já há muito tempo andava até pelado no meio do cemitério, acorrentado muitas vezes, porque ele era agressivo, ele mesmo ele se feria, não respeitava ninguém, espírito imundo nele, até que foi perguntado que nome ele era, Legião. Legião era uma configuração dada, ou denominação dada ao exército romano de soldados que comportava 6.000 homens. Ele fez essa prefiguração que ele tinha muitos demônios, né? O próprio demônio falou pela boca do homem que estava escravo deste homem. O homem estava escravo desse demônio, né? Mais precisamente, uma ocasião. Mas Jesus chegou para mudar o quadro da vida daquele homem. E esses demônios são expulsos e estão uma manada de porcos pastando na volta, e se eles rogam então os demônios vão para os porcos ficam atormentados, se precipitam barranco abaixo, caem no mar, se afogam. Quem lê um pouquinho de história ou mesmo o cânon sagrado vai entender que o porco era uma carne imunda, um bicho imundo para os judeus. Então nós estamos falando de uma geografia de pessoas que não eram judias, né? Não eram judeus que estavam ali. E nesse conflito religioso era um povo pagão. E havia muitas contendas entre os judeus e os pagãos e também com os samaritanos. E nesse momento aí um dos fatores econômicos daquela localidade, de alguns criadores de porco que tinham aqueles porcos que estavam fazendo o seu comércio, perderam uma fonte de riqueza. A pessoa sendo liberta não era o interessante, era interessante o fator riqueza que lhe proporcionava economia. Isso mais é um sentido que aconteceu, mas que traz uma linguagem figurada como uma parábola que nós podemos transmitir e entender a mensagem desse texto, de uma reflexão mais profunda que Jesus sempre trouxe para nós dentro dos seus ensinos. E nessa base desse ensino, ele está nos falando que algumas pessoas, pelo seu egoísmo, por suas necessidades e que não querem mudar a sua forma de ser, se entregam muitas vezes aos vícios, às coisas erradas, ilícitas, não importando o que vai acontecer com a outra pessoa que está passando doença, enfermidade ou presa diante de umas circunstâncias que lhe causa dano, tanto para ele como para a família. O caso do gadareno, uma pessoa antissocial, não vivia com a sua família, vivia rolando pelo cemitério, pelos sepulcros, né? Muitas vezes pelado, todo machucado, agressivo com as outras pessoas. E quando essa pessoa é transformada no toque de Jesus, a primeira coisa que eles olharam não foi a questão da pessoa estar transformada. Eles ficaram preocupados com o fator da economia que eles perderam, que foram a questão dos porcos. Essa relação que nos traz hoje é que quando as pessoas são libertas dos seus vícios, da drogadição, alguém dentro desse mercado está perdendo. Ficam irados. Tem algumas pessoas que são favoráveis a isso, e quando alguém vem de contra isso, como raio de luz, como bênção, como parte de Deus, divina, é perseguido, é odiado. Ele não tão preocupado com o bem que está acontecendo, mas simplesmente na sua ganância proposital de aumentar suas riquezas, não importando a maneira
que isso aconteça, mesmo que seja contra uma lei. Mas aí eles querem mudar o contexto da lei para que deixe de ser uma contravenção, deixe de ser uma forma ilegal e torná-la amparada por uma legalidade inconstitucional, ou seja, porque isso é contra uma lei maior. Mas mudando todos os fatores dentro da questão da legalidade, transformando o ilícito, o errado, para que seja amparado dentro de uma lei que o governo deseja. Da mesma forma como aconteceu ali, naquela geografia, naquele espaço-tempo, quando Jesus estava fazendo um ato de caridade, de amor, de benevolência, de compaixão e misericórdia, libertando aquela pessoa daqueles demônios. Como hoje, se nós estamos anunciando uma palavra, se nós estamos falando uma verdade, se nós estamos falando a luz do Evangelho e dentro de uma questão legal, que nós podemos notar que é o bem maior, é a vida da pessoa, do indivíduo, e a relação dela com as outras pessoas dentro da sua casa, da sua família, na sua sociedade, onde ele está vivendo, para produzir alguma coisa de bom e deixar de ser escravo de um vício, de uma maldade, e ser útil aonde ele se encontra. Observamos que o endemoniado, as pessoas, algumas já não reconheciam ele, porque ele passou a se comportar de uma forma lúcida, tranquila, equilibrada, sensata, já estava vestido, alimentando-se corretamente como qualquer outra pessoa. Eu até coloco mais uma conjecturação, que ele volta para casa, acho que seus familiares não o reconheceram porque ele estava diferente. Jesus havia entrado na vida dele, e esse comportamento que era bom para a família, para muitos não era. Importava que ele continuasse assim, escravo do demônio, ou dos demônios. E os demônios que estão aí, arrebentando com a vida das pessoas, dentro da ilicitude, do pecado, das anomalias, das enfermidades da alma, perturbando o ser, chagas, doenças, até trazer o ato da violência com relação ao seu vício, para manter ele propagando a imundícia dentro das comunidades, dentro da casa. E quem vem para falar do amor, da libertação, da transformação, e ser uma novidade de vida, e ser útil para ele e para os outros, de uma vida normal e tranquila, é ruim, porque ao libertar-se dos vícios e das manipulações, entendendo o fluxo do caminho em verdade com Jesus, ele vai ser liberto. E por testemunhar essa libertação, tantos outros também vão procurar essa luz, esse caminho, essa verdade, para ser útil na sua casa, na sua família, onde vive. E as outras que vivem nessa dependência e vivem sobre a dependência dessas pessoas, não querem que isso aconteça. Embora que tenha acontecido daquela forma, daquela maneira ali, e Jesus estava ali, naquela localidade, em Gadara, e mostrando que, para ter notícia, embora que Jesus disse, olha, vai para casa, te apresenta aos teus familiares, mas não venha atrás de mim, fica aí, não precisa disso. Tantas bênçãos e curas que Jesus fez e ainda continua fazendo, mas naquele momento ele mesmo, Deus homem na terra, falando para eles, vai embora, vai em paz, a tua fé te salvou, vai embora, não peques mais.
apresenta-te ao sacerdote, né? Então tudo isso era relacionado a Jesus. Ele não queria holofotes sobre ele, porque ele é a luz. Ele não precisava de que outras luzes viessem sobre ele para dizer, lá está ele fez isso, fez aquilo. Ele não queria propaganda, embora que as pessoas deveriam dar o testemunho na sua vida, no caminhar, na maneira que estava se comportando dali para frente depois de ter um encontro com Jesus. Isso é que era relevante. Mas para aqueles comerciantes e criadores de porcos era a perca da sua economia, da sua renda. Prefigurando pelo lado da maldade, porque não viram o bem que foi feito, mas eles estavam importando-se com o lucro que acabaram de perder. Toda a lição de Jesus, ela tem uma valia muito importante para aquela ocasião e para nós no hoje. Que nós não deveríamos ficar apegados a essa parte material. Quem fosse precipitado no mar os porcos, importando que aquela pessoa estava liberta, não traria mais preocupação para a família e nem para aquela comunidade. E vendo uma vida transformada, feliz, deveria ser a felicidade desses também. Mas eles não se importaram com isso, não. Era relacionado realmente aos porcos, que para os judeus era algo que não era de alimentar-se, era algo que trazia não boas memórias com relação ao que o porco se alimentava, né? Que era um bicho nojento, e de certa forma se não for bem cuidado, né? Para tê-lo hoje como uma fonte de alimentação, mas trazendo o porco para a relação daquilo que é desprezo. Para os judeus era, dentro do grupo da religiosidade, mas Jesus está trazendo uma mensagem de libertação, e que eles não se importassem com o fato do resultado, colocando a imundícia dos demônios relacionada aos porcos, e que os porcos se entendessem com eles e que se precipitassem e fossem embora, porque o espírito ele não ia morrer daquela forma. Era porque o espírito ele fica vagando, procurando um outro lugar para habitar novamente. Então a tua casa não é só manter limpa, é permanecer limpa. E ela permanecendo limpa no sentido de sempre ter bons fluidos internos, com palavras e atos, atitudes. Porque não adianta eu falar que amo a Deus da boca para fora, mas meu coração está longe. As minhas atitudes são diferentes daquilo que falo. Então eu sou um hipócrita. É hipocrisia. O entendimento que nós temos relacionado a tudo que Jesus fez e deixou para nós como mensagem para hoje, é de nós realmente valorizar a transformação, a libertação, as curas, o renovo, e alimentando-se das coisas boas que vêm da sua parte, como essência de vida e verdade. E abstendo-se dessas coisas impuras, maldosas, que estragam a nossa saúde, que trazem um desconforto para a família e nos fecha porta de emprego. Mas daí tem a ilicitude que está te chamando para a ilicitude, para fazer aquilo que é errado, que é contra a lei. Porque tem muita gente vivendo disso. E quando a vida é libertada, a vida é renovada, vem a verdade, as pessoas realmente trabalham dentro do algo que é legal. Aqueles que estão na ilicitude, na ilegalidade, rangem seus dentes, porque estão perdendo uma fonte de riqueza ilegal, contra a lei e destruindo famílias. Então Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a maldade dos espíritos malignos
veio para matar, roubar e destruir. E é uma diferença. E Jesus estava ali, está aqui e está aí com você, para libertar, curar e transformar. E muitas pessoas não gostam disso. Porque quem conhece a verdade em Cristo liberta de tudo aquilo que prende dentro do erro e da ilicitude. Você vai ser uma nova criatura em Cristo. E em todos os lugares que você for, você vai ser assim, esse bom testemunho dentro da família, na sociedade, no trabalho, em todos os meios e todos os campos que você estiver pisando com a planta dos teus pés. Será transformado. É assim como muitas pessoas estão sendo transformadas, que já foram transformadas e serão transformadas pela ação do Espírito Santo na tua casa, né, e na tua família. Basta dar essa oportunidade. Haverá perseguições? Tem perseguições. Sempre houve, sempre haverá. Mas permaneça firme. Permaneça firme. Porque enquanto nós estivermos assim, aqueles opositores que estiverem nos acusando e nos perseguindo, eu vejo que a essência de Deus está sobre mim, está sobre você. Eu estou em paz. Você está? Que bom. Permaneça firme, em paz. Se não está, busque ela. Shalom.